Eu esperei um ônibus que não tinha linha. Esse relato foi enviado por um inscrito que pediu para não ter o nome revelado. Ele disse que demorou semanas para decidir contar isso. Não porque tinha medo de parecer mentira, mas porque tinha medo de perceber que lembrava de detalhes demais. Segundo ele, o problema não foi o que viu, foi o que continuou fazendo sentido depois. E ele terminou o e-mail com uma frase curta. Não é a espera que assusta, é perceber que você estava no lugar errado. Você está ouvindo relatos da madrugada, histórias narrativas de terror e ficção. Use fones. Não assista sozinho. Era pouco depois das 23 horas. A rua estava silenciosa de um jeito incomum. Não era madrugada profunda, mas o suficiente para os comércios estarem fechados e as vitrines refletirem apenas postes de luz. O ar estava frio, daquele tipo que não corta a pele, mas desacelera os movimentos. Até o som dos passos parecia abafado. Eu tinha perdido o ônibus anterior. O celular estava com 4% de bateria. E o próximo só passaria em cerca de 20 minutos. Foi quando eu notei o banco. Um banco simples de parada de ônibus. Metal frio. Pintura descascada nas bordas. Um poste ao lado, com uma lâmpada branca que não piscava, mas também não iluminava direito. Como se tivesse cansada de funcionar. Parecia antigo, esquecido, deslocado do resto da rua. Eu já tinha passado ali dezenas de vezes, mas nunca tinha reparado nele antes. E isso foi o primeiro detalhe que incomodou. Eu sentei no banco e abri o aplicativo de ônibus. Queria confirmar o horário e evitar gastar bateria à toa. A tela iluminou meu rosto, mais do que a lâmpada do poste iluminava a calçada. O mapa carregou lentamente. Aquele círculo girando no centro da tela parecia demorar mais do que o normal. Mostrava a rua, mostrava os quarteirões ao redor, mostrava até o nome das farmácias próximas e os horários delas. Mas não mostrava a parada. Eu dei zoom, afastei, arrastei o mapa para os lados, atualizei. Nada. O ponto simplesmente não existia ali. Era como se eu estivesse sentado no meio da pista. Mas eu estava encostado em um banco metálico, com poste, com placa enferrujada, com tudo que uma parada costuma ter. Olhei para a placa acima de mim. O número da linha estava apagado. Restavam só marcas de tinta antiga. Passei o dedo por cima, e ele saiu levemente sujo de ferrugem. Levantei e olhei para os lados. Talvez fosse outra rua. Talvez eu estivesse confundindo o nome. Talvez o Jeeps estivesse errado. Mas não era. A rua era a mesma. O quarteirão era o mesmo. Os prédios eram os mesmos. Só o ponto não existia no mapa. E quanto mais eu atualizava a tela, mais estranha ficava a sensação de que o erro não estava no aplicativo. O silêncio da rua era contínuo. Não era ausência de som, era falta de variação. Nenhum carro distante, nenhuma moto ecoando, nem cachorro latindo ao longe. Era como se a cidade tivesse sido colocada em modo silencioso, mas eu tivesse esquecido de desligar o próprio ouvido. Foi quando alguém sentou ao meu lado. Eu não ouvi passos, não ouvi aproximação. Não ouvi o rangido do metal do banco. Só percebi o peso, uma leve inclinação do corpo para a direita, o frio do metal mudando de posição. Olhei de canto de olho, devagar demais para parecer curioso, rápido demais para parecer natural. Era uma pessoa comum, roupas escuras, postura reta, mãos apoiadas nas pernas. Mas havia algo errado. Ela não mexia o peito ao respirar, não mexia os dedos, não ajustava o pescoço, nem o leve balançar involuntário que todo mundo tem quando fica parado. Nem piscava rápido demais, nem lento demais. Parecia pausada, como uma imagem que não travou, mas também não atualiza. E o mais estranho não era a imobilidade, era a ausência de presença. Ela ocupava espaço, mas não parecia estar ali. O som veio antes da luz. Um motor distante, grave, uniforme, como se estivesse atravessando túneis invisíveis antes de chegar até a rua. Olhei para frente.
Nenhum farol ainda. Só o reflexo da lâmpada branca do poste no asfalto levemente úmido, formando um círculo opaco no chão. Alguns segundos depois, um ônibus surgiu dobrando a esquina. Sem número, sem letreiro, sem nome de linha. O vidro frontal era escuro demais para aquele horário. Refletia o poste, refletia o banco, refletia a rua. Mas não deixava ver o interior. Ele parou exatamente na frente do banco. Alinhado, preciso. Como se tivesse um ponto invisível marcado ali há anos. A porta abriu com um som seco, metálico, sem o aviso sonoro que normalmente toca. Ninguém desceu. Ninguém falou nada. Nenhum motorista visível. A pessoa ao meu lado levantou. Subiu o primeiro degrau. Depois o segundo, sem pressa, sem olhar para o interior. E antes de entrar completamente, olhou para mim. Não foi convite. Não foi ameaça. Não foi curiosidade. Foi confirmação. Como se estivesse verificando se eu também estava vendo aquilo. Ou se aquilo estava me vendo. No dia seguinte, passei pelo mesmo lugar. Durante o dia, com movimento, com barulho de carros, vozes cruzando a rua, gente atravessando sem olhar para os lados. Não havia banco, não havia poste, não havia placa. Só um pedaço comum de calçada, rachado, irregular. Sem marcas recentes de instalação, sem parafuso no chão, sem sombra de estrutura. Era como se nada tivesse sido colocado ali. Nunca. Fiquei alguns segundos parado, tentando alinhar mentalmente o que eu tinha visto na noite anterior. A posição do banco, o poste, o reflexo da luz. Nada combinava com o que estava diante de mim. Abri o aplicativo novamente. Por curiosidade, por insistência, talvez por necessidade de provar que não tinha sido distração. E dessa vez, o mapa marcava uma linha ativa, exatamente naquele ponto. Uma linha que eu nunca tinha visto, nunca usado, nunca pesquisado. A notificação surgiu no topo da tela, como se estivesse atrasada, ou adiantada demais. Próxima chegada. 2 minutos. Eu não estava esperando o ônibus. Eu nem tinha aberto a aba de rotas. Mas a linha sabia onde eu estava. E por um instante, pareceu saber há quanto tempo. Ele terminou o relato dizendo que nunca mais esperou ônibus naquele horário, nem naquela rua, porque o problema não era o ônibus sem número, nem a pessoa imóvel. Era a sensação persistente de que a parada não era um lugar para esperar, era um lugar para decidir. E algumas decisões não parecem escolhas na hora que acontecem.